And Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. Alguns certamente vão dizer que falar sobre o Jeffrey Edward Epstein agora em 2026 é meio que chover no molhado, afinal de contas, já faz anos que as perversidades dele foram expostas publicamente. O cara foi julgado em 2008, sentenciado, é igual um infrator menor de idade aqui no Brasil, saca? Ficou ali alguns meses na cadeia, depois disso a população se revoltou com razão, então ele foi novamente preso. Ele seria processado, mas se matou na prisão em 2019. Ponto final nessa história suja, não é? Longe disso e por várias razões. Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? Two counts. One, soliciting prostitution and procuring a minor for prostitution. A gente fez um tour pelas informações, pelas teorias sombrias e chocantes relacionadas a ele. E olha, dá pra afirmar que depois de conhecer cada detalhe da trajetória do Epstein, o mundo se transforma verdadeiramente em um lugar mais perigoso e assustador, tá? E assim, todas as informações conhecidas, teorias, hipóteses, são tantas coisas bizarras que têm circulado que você olha pra aquilo e o seu cérebro fala automaticamente, vê lá, essa teoria da conspiração é tão absurda que custa-se acreditar nas barbaridades. Tô falando isso porque as atividades de exploração sexual de adolescentes, meninos e meninas, e também de mulheres que ele promovia e que ultrapassaram 250 denúncias são apenas a pontinha do iceberg dos crimes dele, tá? Naturalmente que ele não agia sozinho, então muitas cabeças deveriam rolar, mas isso não aconteceu. E mesmo com a recente liberação ao público aí de cerca de 3 milhões de documentos, entre vídeos, fotos, e-mails, mensagens, etc, não parece que os culpados pagarão. E a razão disso é que os clientes do Epstein possuem poder, dinheiro, infinitos. Saca aquele negócio de filme, da mão invisível, da companhia que a gente vê? Você não sabe quem é, só ouve falar? Pois é, isso tudo passa longe da nossa justiça, da sociedade, não é? Vocês estão achando bizarro, galera? Olha, será que a gente está viajando na maionese? Calma aí que vocês vão conhecer tudo e a coisa piora. E o vídeo de hoje é assim, um apanhado geral com muita contextualização daquele jeito que vocês curtem, tintim por tintim, montando aí cada elo dessa corrente. É tipo assim, a verdade nessa história toda é uma mistura de filmes, não é? Como, por exemplo, 8mm com o Nicolas Cage, de olhos bem fechados, que inclusive custou a vida do diretor, o Stanley Kubrick. Então fica comigo até o final e depois você me diz o que acha aí nos comentários, combinado? Sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. E olha, eu preciso fazer aqui um rápido apanhado da biografia do personagem principal, tá? Para que então todas as hipóteses mais macabras façam plenamente sentido. Entendam essa biografia completa como tijolinho por tijolinho, os elos que vão se fechando, dos porquês, como uma pessoa pode ter um poder irrestrito, assim, estar aparentemente na pontinha da pirâmide comandando tudo, tá? Supostamente, vamos ver. A versão oficial dos acontecimentos menciona que o casamento dos pais do Jeffrey Epstein aconteceu em 1952 e o nascimento do bebê Epstein em 1953. Os pais dele, a Pauline e o Seymour, eram judeus pobres vivendo lá nos Estados Unidos, na difícil realidade do pós-Segunda Guerra Mundial. Pauline cuidava da casa e dos filhos Jeffrey e Mark. E o marido dela, o Seymour, era zelador e jardineiro empregado do Departamento de Parque e Recreação de Nova York. Dentro dessa realidade aí, qual o provável destino dos meninos Epstein? Bom, mesmo com as melhores oportunidades na vida e a sorte sorrindo para eles. No caso do Jeffrey, aparentemente todo o universo estava alinhado e conspirando a seu favor, tá? Pois depois de estudar em escolas públicas locais, onde ele apresentou uma trajetória totalmente normal, com bom desempenho em música, ele chegou ao Instituto de Ciências Matemáticas da Universidade de Nova York em 1971. Isso aos 18 anos. 3 anos depois, em 74, ele saiu da faculdade, porém, sem se formar. Somente 2 meses após desistir da graduação, o Epstein começou a trabalhar como professor de física e matemática para adolescentes da Dalton School em Manhattan. Um posto, digamos, muito acima das qualificações dele, né, e da evidente falta de experiência. O futuro vai sugerir depois que ele obteve esse emprego aí pelo seu QI,
ou seja, pela indicação de alguém com influência lá dentro da instituição de ensino. Na Dalton School, ele permaneceu por 2 anos, com um comportamento totalmente inadequado, socializando com seus alunos menores de idade em festinhas regadas a bebidas alcoólicas e também flertando com as meninas adolescentes. Vai vendo. Contudo, nessa escola aí estudavam filhos de famílias ricas, gente com dinheiro e prestígio social. E ao que tudo indica, o professor Epstein, mesmo com falhas no caráter e não sendo grande coisa em matemática e física, era um excelente marqueteiro pessoal, especialmente nas reuniões de pais e mestres, então foi fazendo ali suas amizades ali dentro da escola, saca? Bom, resumidamente, ele criou laços estreitos com Alan Greenberg, o diretor executivo da Bear Stearns Companies. Esse homem aí, galera, era pai de um casal de adolescentes que estudavam lá, que eram alunos do Epstein. Assim, quando em 1976 ele foi demitido desse emprego aí, o Sr. Greenberg ofereceu ao professor um emprego na Bear Stearns, que é descrita como uma financeira operadora da Bolsa de Valores. De qualquer maneira, uma oportunidade profissional invejável. E olha, gente, uma rápida parada aqui para nossa reflexão, tá? Coisas que parecem só acontecer em séries de TV tipo Blacklist, saca? Pensa aí, ou o cara nasceu com o bumbum viradinho, mirado, mas mirado pra uma craterinha perfeita da Lua, ou tinha outra coisa rolando lá, não é possível? E a gente vai explorar essas teorias daqui a pouco, tá? A trajetória do Sr. Epstein foi meteórica, passando de bancário a banqueiro em apenas 5 anos. Pois é, galera, consta que ele foi contratado como assistente de um operador de pregão, mas rapidamente ele foi transferido para a divisão de produtos especiais, o que significava acesso às contas de mega clientes. Aqueles milionários para valer mesmo. Elogiado então pela sua habilidade de transitar nesse meio, obtendo lucros para o Bear Stearns, ele virou acionista e quase sócio, até que em 1981 ele foi convidado a se retirar por violar regulamentos internos. Mas ele saiu por cima apesar disso. Nesse momento aí, o Epstein criou a sua própria financeira e ainda manteve relações pessoais amigáveis com os ex-patrões e muitos negócios em conjunto com eles por quase 30 anos, até o império dele começar a ruir com as recentes denúncias de crimes sexuais. Aí me vem à cabeça aquela história de que business are business, não é? O cara tava lá, precisava cumprir ali as diretrizes da empresa, vai ter que sair fora, mas lá fora a gente conversa. E olha, por isso que as pessoas chamam ele de financista americano, né? Era digamos que um peixe grande, galera. Uma baleia dos investimentos. Nos parece também que na década de 80, as coisas estranhas começaram a ficar mais escancaradas, digamos, quando o Epstein fundou sua própria empresa de consultoria financeira, a Intercontinental Assets Group Inc., que tinha como missão recuperar para os seus clientes dinheiro supostamente roubado, desviado das contas dos seus clientes por corretores e advogados fraudulentos. Bom, eu vou fazer aqui uma observação, tá? Sabe que às vezes a gente lê a declaração "nunca foi sorte, sempre foi Deus"? Então, no caso do Epstein, com certeza não foi sorte, mas também não foi Deus, não é? A não ser que ele chamava de Deus outra coisa aí, né, que já estava manifestando. Mas havia alguém por trás dos bastidores dando poder a ele, tá? Sabe que bastidor é esse, né? Igual aquele episódio lá da série Blacklist mesmo, sabe? O fazedor de reis, Kingmaker. Pois é. E sabe por que eu tô falando isso? Porque tá na web, galera. Pra todo mundo ver e pesquisar, enxergar, que o próprio Epstein descreveu seu trabalho como o de um caçador de recompensas de alto nível. Nessa época, ele já se orgulhava em dizer que realizava consultorias para governos e pessoas ricas atuando na recuperação de fundos desviados. Caçador de relíquias, fundos desviados. Paralelamente, ele também atendia outros clientes, tá, que desviavam dinheiro. Talvez para enviar para os tais paraísos fiscais, não é? Ou fazer lavagem de dinheiro mesmo. Uma de suas clientes satisfeitas foi a espanhola Ana Obregón, que havia perdido milhões de dólares dos investimentos do pai dela quando da falência de determinada instituição financeira onde havia ali os investimentos. Parece que nesse momento aí, os relacionamentos do Epstein passaram de empresários poderosos, de ricos,
para políticos poderosos. Como exemplo, posso dizer que ele assessorou o empresário saudita Adnan Khashoggi, que era o intermediário na transferência de armas americanas de Israel para o Irã. A década de 80, galera, foi marcada por inúmeras viagens internacionais e contatos com os senhores da guerra de todos os continentes. Além da propaganda boca a boca, né, dos seus contratantes satisfeitos, digamos, que o tornavam um profissional desejado, o Epstein parecia ter uma segunda carreira. Ele declarava para alguns que ele era um agente de inteligência da CIA, tanto que ele possuía armas restritas e pelo menos também um passaporte extraoficial austríaco, com a foto dele, um nome falso, claro, e um endereço na Arábia Saudita. O que havia de verdade nessa história de ele ser agente secreto ou espião? Bom, o boato que ocorre é que em 2008, o procurador dos Estados Unidos, precisamente para o sul da Flórida, o Alexander Acosta, foi informado que ele deveria deixar o Epstein em paz em relação às denúncias eventuais de sexo com menores de idade, porque o Epstein pertencia à inteligência, estava em um nível muito acima, né, de salário, imunidade, do próprio procurador. E entre os seus novos contatos estava Steven Hoffenberg. Os dois homens deram a volta ao mundo, galera. Vai vendo, tá? Vai prestando atenção como que esses elos aí vão se organizando. Eles deram a volta ao mundo com o objetivo de encontrar oportunidades rentáveis no mundo financeiro. A especialidade deles, no início da década de 90, era encontrar empresas em situação de falência e comprar as dívidas dessas empresas, promovendo assim a recuperação da saúde financeira. Ou seja, a empresa de Hoffenberg injetava muita grana no negócio, impedia a falência e atraía novos investidores para manter a rentabilidade dessas empresas salvas, entre aspas. Contudo, o tempo mostrou que a especialidade deles era a aplicação de um esquema chamado Ponzi, para nós aqui é conhecido como pirâmide. Ou seja, uma operação fraudulenta de investimentos que envolve a promessa de pagamento de rendimentos normalmente altos aos investidores. Mas só que tem um problema aí. É que não existe dinheiro ou lucro gerado por qualquer empresa. São os recursos dos próprios investidores, os novos investidores, que pagam os investidores mais antigos, sacaram? É tipo assim, um dia vai dar merda, a casa vai cair. Alguém vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Em 1993, a Towers Financial Corporation, a empresa dos canalhas Hoffenberg e Epstein, acabou quando foi descoberto que, na verdade, ela era uma fachada para um dos maiores esquemas Ponzi da história dos Estados Unidos. O prejuízo dos seus investidores foi na casa de 450 milhões de dólares na época. Galera, quase 1 bilhão se a gente atualizar, tá? Epstein, como uma ratazana esperta, pulou do navio antes do naufrágio e não respondeu criminalmente pela participação nesse golpe. Nessa área financeira aí, ele continuou incrivelmente se dando bem. Por exemplo, se tornando pouco a pouco o braço direito do bilionário Leslie Wexner, presidente e CEO da L Brands e da marca Victoria's Secret. A confiança era tanta, para vocês terem uma ideia, que o Epstein tinha uma procuração com poderes irrestritos, ilimitados. Ou seja, ele podia contratar pessoas, comprar, vender, propriedade, fazer o diabo que ele quisesse. Fazer empréstimos, fazer qualquer atividade, galera, de natureza jurídica em nome da Wexner. Se isso era normal, comum, acreditamos que não, né? Porque, pelo menos, não para um consultor. Porque nesse caso, galera, o Epstein não era um sócio ou um filho herdeiro. Sabe como funciona, né? Mas, com a Victoria's Secret, ele subiu um novo degrau na vida, tá? Aí a Victoria's Secret, para quem não sabe, é, assim, em homenagem à Rainha Vitória, é uma das marcas mais lucrativas do mundo, né? Um negócio de lingerie, cosméticos, etc. Faturando bilhões de dólares. Faz campanhas publicitárias com as modelos mais caras do mundo. E ele, um cara comum, filho de uma família muito humilde, estava ali com seus 40 anos nessa época aí, virou um cara influente e poderoso nesse meio todo de luxúria também, né? De luxo, beleza e ostentação. Em 1996, o Epstein mudou o nome de sua empresa para Financial Trust Company e transferiu a sua sede para a ilha de St. Thomas, nas Ilhas Virgens Americanas, onde o imposto de renda corresponde aí a mais ou menos 10% do que é cobrado no continente americano. Uma vantagem fiscal absurda que fazia entrar dinheiro para ele assim, ó, vixe Maria, de rodo, puxar de rodo. E tudo dentro da lei. E nessa época aí, aparece uma lista enorme de outros negócios dele, tá? Investimento em revistas e celebridades, tipo a nossa Caras, assim, da época, parceria com executivos de imprensa e do cinema,
Notícias mais recentes aí de 2015, veiculadas pelo jornal israelense Haaretz, informam que o Epstein foi investidor de uma startup chamada Report Homeland Security Carbine. Essa startup estava conectada com a indústria de defesa de Israel, vai vendo. Em relação a esse tema aí, as acusações atuais são de que o empresário ou talvez agente da CIA, vendeu a Israel segredos militares para o desenvolvimento de armas atômicas, galera, ou armas nucleares. Coisas que são diferentes, mas que possuem o mesmo objetivo, não é? Fazer medo. Quem tem medo, né? Medo de destruição em massa. E caso a gente respire um pouquinho mais devagar agora, nesse momento, e analise essa trajetória, vai perceber que o Epstein se tornou milionário ao mesmo tempo em que cultivou amizades com muitos homens poderosos em áreas diferentes da sociedade, e o mundo dele não estava mais delimitado a fronteiras, tá? Por fronteiras também. Para qualquer homem bem intencionado, isso já é perigoso, não é? Todo esse poder irrestrito. Por questões de ego, a possibilidade de ultrapassar as leis e todos os comportamentos éticos. E ainda assim, ficar impune. Porém, para um cara mal intencionado, meus amigos, corresponde aí ao acesso total e irrestrito aos subterrâneos do inferno, não é? Um lugar onde não subsiste nenhum freio moral. Então chega a hora, o momento de apresentar a outra face de Jeffrey Edward Epstein. Aquilo que explodiu nas mídias. A exploração sexual de meninas e mulheres, desde adolescentes de 14 anos de idade até mulheres mais velhas, algumas delas profissionais talentosas que procuravam Epstein um patrocínio artístico ou um impulso nas suas carreiras, por meio da sua rede de contato no mundo das celebridades. A questão é que ele ultrapassou absolutamente todos os comportamentos pervertidos que eram conhecidos e praticados, por exemplo, em Hollywood. Nas suas mansões milionárias, espalhadas em várias cidades, Nova York, Palm Beach, Flórida, Novo México, também na sua ilha privada, ele preparou um esquema tipo Sodoma e Gomorra mesmo, mas que funcionava como uma faca de dois gumes, perigosa de ambos os lados. Ao se tornar dono de uma fortuna exorbitante, ele comprou, além das mansões e da tal ilha, aviões, barcos e todos os itens de luxo que alguém poderia desejar. Epstein, durante anos, em parceria com sua namorada e sócia, a Ghislaine Maxwell, cooptou meninas para satisfazer as taras de velhos ricos. E, gente, segundo as considerações de um documentário recente sobre o caso, é bem lógico de imaginar que esses homens podres, esses amigos depravados de Epstein, tinham os próprios meios de obter prostitutas, drogas e o que quer que fosse que eles desejassem, não é? Epstein não inventou esse serviço aí, ele já existia há décadas, o que me faz abstrair aqui, ficar nas minhas ideias aqui, pensando que, como ele era um ratão esperto pra caramba, de fato isso aí faz sentido, né? Ninguém precisava dele pra ficar nessas perversão aí, né? Atrás de menina, tal, de seja lá o que for. Mas aí, como ele era espertão, de repente convidava os caras ali numa intenção, né? Ok, os caras chegavam lá, era podridão. Não que eles não soubessem, mas acompanha o raciocínio aqui. Só que depois já estavam lá, eles estavam meio que grudados na lama do cara, saca? Então não sei se isso foi um caso marcado dele, tipo assim, tô todo fodido aqui, uma hora o bagulho vai pegar pro meu lado. Então eu vou respingar a lama em todo mundo aqui. Né? De repente todo mundo fica com o rabo preso, sabe como é que funciona, né? Existem muitas coisas poderosas aí que não se dissolvem porque todo mundo tem o rabo preso. Essa é a verdade. Se foi isso ou não, não sei, só me passou aqui pela cabeça dividir com vocês. Comenta aqui o que vocês acham. Mas dando continuidade aqui, como eu disse, ele não inventou esse serviço. Isso já existia há muito tempo. Hollywood, por exemplo, sempre é mencionado como um covil de predadores sexuais. A gente sabe, né? Então, o que ele oferecia a mais, talvez? Ausência de quaisquer limites morais, humanos nas festas que ele promovia nas suas casas. Tem esse detalhe também, né? Pode ser que ele oferecesse alguma coisa que os caras não encontravam em nenhum outro lugar. Enfim. O detalhe também é que havia câmeras de vídeo em todos os locais. Absolutamente todos os locais. E assim, quando os convidados de Epstein se divertiam dentro de quatro paredes, sem saber eles estavam sendo filmados. E aí eu volto para essa teoria minha de que aquilo era, né? Vou jogar lama nos caras, os caras vão ficar de rabo preso comigo, eu não vou cair sozinho. Bom, essas imagens possibilitavam tanto as ações de chantagem e extorsão, como eu disse,
para não serem divulgadas e destruírem os tais magnatas, né? Literalmente pegos com a boca na botija, no flagra, como também funcionava como uma apólice de seguro para o Epstein. Pois caso um dia ele fosse acusado ou preso, certamente recorreria a essas evidências, não é? Mas, como já foi mencionado nas dependências do Epstein, sob a coordenação de Ghislaine Maxwell, sua esposa, companheira, o que era oferecido não se limitava a sexo normal, com homens e mulheres contratados. Fala-se em abusos de crianças e adolescentes, muitas delas drogadas, mas fala-se também em rituais de tortura, morte e canibalismo. E é justamente por isso que a gente mencionou aqui no início do episódio, né, galera, o filme 8mm de 99 com Nicolas Cage. Pra quem não se lembra dessa história, o ator faz o papel de um investigador contratado por uma viúva de um milionário. Após a morte do marido, ela descobre, no meio dos pertences dele, uma fita de vídeo 8mm, onde o homem abusa sexualmente, tortura e mata uma moça. A grande questão que essa esposa precisava saber é quem realmente era o marido. Um safado, promíscuo, que traía ela com atrizes e prostitutas, ou um sádico psicopata capaz de contratar uma experiência daquele tipo, que envolvia obter prazer físico com o sofrimento e a morte violenta de uma garota. O Nicolas Cage investiga então o submundo da pornografia e dos chamados snuff movies, onde a violência, mutilações e mortes reais acontecem em vez de serem apenas encenadas. E caso hoje você pesquise o assunto na web, você vai encontrar a informação de que os snuff movies são uma lenda urbana criada para levar o público a assistir certas produções. Vai saber, não é? Onde a fumaça, há fogo. Eu lembrei, inclusive, aqui nesse contexto todo, né, galera, do Round Six, porque, pensa, você tem ali um grupo de milionários exóticos sentindo prazer em ver as pessoas se matando, né? Morrendo ali, todo tipo de camada psicológica e a dor e o sofrimento mesmo, o sangue, os caras ali sentindo prazer nisso, né? Tesão, uma coisa maluca, né, galera? Bom, as denúncias mais recentes sobre os paraísos infernais que Jeffrey Epstein criou envolvem esse tema chocante, né, sobre eventos dessa natureza. Seus clientes, que eram alguns dos homens e mulheres mais ricos do planeta, se encontravam sob o teto do Epstein para vivenciarem experiências dessa natureza extrema e perturbadora, onde bebês eram supostamente mortos em sacrifícios a antigos deuses pagãos e suas entranhas eram servidas como comida aos convidados. Assim, entra na pauta agora o outro filme mencionado, De Olhos Bem Fechados, de 99, do diretor Stanley Kubrick, que morreu supostamente do coração apenas 4 ou 5 dias depois de concluir o filme. Ou seja, filmagem mais edição. Um filme pronto para seguir para sua distribuição. Bem resumidamente, galera, a história gira em torno de um jovem casal, tá? Tom Cruise e Nicole Kidman, que participa de uma estranha festa de Natal, onde eles são convidados de um paciente milionário do personagem principal. Por uma casualidade do destino, na festa eles se deparam com orgias sexuais, rituais satânicos, overdoses de drogas e outras coisas perturbadoras que estão totalmente fora do estilo de vida deles. A partir do momento em que eles sabem demais, eles são coagidos a participarem dessa realidade paralela para não serem mortos. Mesmo baseado em um livro, esse roteiro parece antecipar as coisas que foram vistas e descritas nas festas de Epstein, não é? Como se o diretor Stanley Kubrick tivesse feito uma denúncia disfarçada, talvez. Após sua morte, o filme sofreu diversas alterações, com a exclusão de 23 minutos de gravação, o que levou a história a ser direcionada mais para os conflitos sexuais do casal e menos para a gravidade do que acontece no entorno. Cara, é muito louco isso, não é? Se é a teoria, conspiração, não sei, aquilo que eu falei lá no começo, né? É tanta coisa que vai se conectando que você fala, isso pode ser teoria. Sabe aquela coisa que é tão bizarra que você fala, não é possível que seja verdade? Não pensa nisso. Fala-se também, galera, em um final alternativo para esse filme aí, mais light, tá? Mas que no original, idealizado pelo Kubrick, o público entenderia que os personagens foram levados a entregar a própria filhinha para os malditos promotores dos rituais. Pelo sim, pelo não, também pela morte prematura e supostamente mal explicada do diretor, a obra ganhou um peso maior, profético ou de denúncia mesmo, após a exposição dos crimes do Epstein. E falando em obras bizarras, nós não podemos de maneira alguma deixar de mencionar que as vidas de Epstein e da Ghislaine Maxwell
podem ser facilmente reconhecidas na obra Relações Espaciais, não é? Um conto interplanetário ligeiramente gótico de 1973, um romance profético de Donald Barr, que resumidamente também traz personagens que vivem em uma sociedade onde o tédio e o poder absoluto os levaram à loucura, e onde é corrente também a prática de sequestrar humanos para esses se tornarem brinquedos sexuais ilegais dos super ricos da galáxia. Claro que poderia ser apenas uma história ruim, mas consta que o autor, o escritor Donald Barr, que também era um homem do mercado financeiro, foi quem apresentou Jeffrey Epstein à família Maxwell. Se eu não mencionei ainda, galera, é interessante saber quem foi o pai da Ghislaine Noel Marion Maxwell, tá? A mulher dele aí, companheira, sócia e tudo mais. Pois bem, o velho Ian Robert Maxwell foi batizado com outro nome, tá? Quando ele nasceu em 23, na antiga Tchecoslováquia. Imigrando para o Reino Unido, ele se transformou em um poderoso e rico empresário da área editorial britânica e foi membro do parlamento. Também um fraudador e suposto espião do Estado de Israel. Nesse contexto, faz sentido a ligação dele e da sua filha Ghislaine, tanto com o escritor Donald Barr, quanto também depois com o Epstein. O mundo dos ricos é menor do que o nosso, galera, por incrível que pareça. Nas festas selvagens promovidas na casa do Jeffrey, frequentavam praticamente todos os ricos do mundo. Pensa aí num rico aí. Joga a moedinha, o que cair tava lá. Como, por exemplo, Leonardo DiCaprio, músicos famosos, empresários, também como Bill Gates, presidentes lá dos Estados Unidos, Donald Trump, Bill Clinton, também políticos como John Kennedy. Tony Brinks, essa aqui era só para ver se vocês estavam espertos aí mesmo, porque o vídeo hoje tá denso, não é? Nessa época é claro que o Kennedy já estava morto, mas vários presidentes e ex-presidentes americanos passaram lá pela casa do Epstein, tá? Entre esses que eu já citei, também tem o George Bush e um outro figurão que apareceu por lá também, o ex-príncipe Andrew Mountbatten Windsor, irmão do rei Charles III. Aqui, na nossa maneira de ver as coisas, galera, o casal Ghislaine e Epstein estavam de maneira permanente lançando as redes ou as suas iscas. Eles ofereciam drogas, sexo, rock and roll, todo tipo de coisa que vocês possam imaginar que existe no mundo. Caía na cilada deles quem queria, quem era besta, ou quem era demoníaco também e desejava ir além das perversões que já praticavam, com seus próprios fornecedores mais discretos e confiáveis, talvez. Podemos mencionar isso porque centenas de pessoas passaram por essas casas e festas. O próprio Ronaldo Fenômeno, jogador brasileiro, esteve lá, foi fotografado contra fatos, não argumentos. Claro que isso dava prestígio aos eventos, não é? Os famosos estavam lá e muitos compareceram de maneira inocente e pontual, como foi, por exemplo, o caso do Ronaldo. Eu não sou besta nem nada, vamos ter cautela aqui, né? Existem milhões de fotos de Epstein ao lado de celebridades como Michael Jackson e tantos outros. Pessoas que, por suas próprias trajetórias pessoais e profissionais, davam credibilidade e influência também ao Epstein, né? De repente o cara é um maluco sem limites que também queria esse tipo de coisa, né? Além das perversões, vai saber. Mas vocês querem ver a mais extrema demonstração dessa prática? Até o cientista britânico Stephen Hawking esteve na ilha de Epstein. Consta que foi construído, adaptado um submarino para o acesso da cadeira de rodas do Hawking. Assim, o cientista passeou de submarino em torno da ilha privada do Epstein na companhia dele e da Ghislaine. E aí, galera, o Stephen Hawking era um físico teórico, doutor em cosmologia, escritor e professor britânico, reconhecido por sua contribuição à ciência e um dos mais renomados cientistas dos séculos 20 e 21. Mas estava lá no retrato ao lado desse porco do Epstein. E falando em ciência, as fontes dizem que o Epstein investiu milhões em pesquisas genéticas, tá? E as teorias vão da melhoria da raça humana, eugenia, até a criação de híbridos e super soldados. E aí vocês são livres para escolherem as hipóteses, mas que os laboratórios de embriologia eram financiados por ele, isso era, tá? Tem nome de médico, inclusive, tem nome de pesquisa, endereço, tem tudo documentado. Fala-se até que ele desejava perpetuar a própria existência em filhos geneticamente modificados, coisas desse tipo aí. Coisas, né, que a gente vê num filme, de repente, de um cientista psicopata sem ética e com muito dinheiro, né, jorrando prazer, se é que vocês me entendem.
Claro que tudo isso e os detalhes dos abusos cometidos contra meninas e mulheres já foi explorado desde 2008. As novas questões relacionadas a Jeffrey Epstein explodiram no dia 30 de janeiro agora de 2026 também. Novas questões. Quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos meteu os pés no peito e liberou o maior lote de arquivos da história do caso. São 3 milhões de páginas, 2.000 vídeos, 180 mil imagens. Isso provocou um caos no universo habitado, pois a aparente pressa de cumprir a lei de transparência resultou em erros amadores até. Advogados das vítimas denunciaram que o governo falhou em ocultar nomes de quase 100 sobreviventes. Fotos íntimas e dados sensíveis ficaram públicos por horas antes de serem removidos. Cara, isso é bizarro demais. O Departamento de Justiça admitiu o erro, mas o estrago já estava feito, não é? Claro que fica a pergunta: isso foi incompetência ou uma tentativa de desencorajar futuras denúncias? Lamentavelmente, entre os arquivos surgiram organogramas do FBI mostrando como Epstein recrutava garotas, pagando centenas de dólares para que elas trouxessem outras amigas. Um esquema de pirâmide de abusos que durou décadas. Ele sabia bem como funcionava esse negócio aí, não é? Depois do nome do presidente Donald Trump, as personalidades mais interessantes, entre aspas, para o público são Bill Gates e Elon Musk, ambos mais ricos do que o Bruce Wayne, Batman, o Tony Stark, o Homem de Ferro, não é? Super-heróis e com superpoderes além da tecnologia financiada pelas suas fortunas. Pois é, galera. Bill Gates. Os documentos sugerem que Epstein tentou chantagear Gates usando o conhecimento de supostos casos extraconjugais do bilionário com uma jogadora de bridge russa. Notas de 2013 indicam que Epstein se gabava de ajudar Gates com medicamentos e facilitar encontros. Claro que o público quer saber se foi apenas isso e qual a profundidade do vínculo deles, não é? O Gates já deu entrevista falando sobre isso aí, que ele se arrepende, né, de ter feito reuniões com Epstein e tudo mais, que a mulher dele também deu um chutão nele por causa disso, né? Mas é aquela história que eu falei pra você, né, meu amigo? Respingou a merda e o cheiro difícil de sair. Sobre o Elon Musk, e-mails antigos de 2012 e 2013 mostram o Musk perguntando a Epstein sobre quando seriam as festas mais selvagens na ilha. Embora Musk afirma que nunca visitou as ilhas, os e-mails mostram Epstein oferecendo helicópteros para ele e sua então parceira, a Tallulah Riley. A resposta de Epstein era: sempre haverá espaço para você. E também há um passado incômodo que parece que sobrou para o Bill e a Hillary Clinton, que continuam a ser questionados pelo Comitê de Supervisão da Câmara, mas se recusam a depor sobre suas conexões com Epstein. Quase a mesma situação é a de Donald Trump, que, embora tenha prometido a liberação total de documentos, também aparece nos registros de voo de 93 a 96. Esses registros mostram o atual presidente como passageiro no jato de Epstein pelo menos 8 vezes. A defesa de Trump alega que as acusações são falsas ou invenções enviadas ao FBI anos atrás, mas a pressão pública para que todos, sem exceção, expliquem sua presença nesse círculo social continua. Até nomes brasileiros, tá? Como Lula e Bolsonaro aparecem em menções periféricas, na verdade, e conversas de terceiros, mostrando que os tentáculos de Epstein buscavam influências em todos os cantos do globo. Tem até uma postagem que foi feita pela BP que fala sobre alguém que estava conversando com o Epstein, né? Ter falado, o Bolsonaro sofreu uma facada no Brasil e ele teria dito antes ele do que eu, uma coisa assim. Ou seja, galera, meu Deus, velho, é um negócio infinito. Muitas pessoas já perderam suas vidas nesse emaranhado de perversão. E essa é a podridão, o pé no inferno de toda essa história. Uma das vítimas, a advogada Virginia Giuffre, morreu em 24 de abril de 2025 na Austrália. Ela estava vivendo lá. Ela se transformou de vítima a ativista contra os abusos sexuais institucionalizados por Epstein e Ghislaine Maxwell. Foram a coragem e a determinação dela que inspiraram muitas outras vítimas a se manifestarem, forçarem a investigação e condenação de Jeffrey Epstein. Morreu também um dos parceiros e sócios dele, o francês Jean-Luc Brunel. A morte ocorreu em condições suspeitas dentro de um presídio quando ele aguardava seu julgamento. Segundo relatos, Epstein viajava ao Brasil e mantinha contato com pessoas que forneciam prostitutas a ele.
incluindo menores de idade. Essas conexões eram estabelecidas por meio do Jean-Luc e sua agência de fachada de modelos, não é? Que na verdade estava no esquema de cooptar meninas e mulheres, no esquema de tráfico humano. O Jean-Luc morreu como queima de arquivo, podemos dizer, ou ele e Jeffrey Epstein estão de cara nova vivendo em algum lugar aí bem paradisíaco e usufruindo do dinheiro que ganharam. Ao mesmo tempo em que leem as matérias e dão risadas às custas de vidas que destruíram. Porque tem isso também, né? Quando ele morreu lá em 2009, tem umas fotos aí, né? Tá comparando nariz, coisa e tal. Mas aí entra naquela história de novo, né? Tudo teoria da conspiração. Não sei. Vocês acreditam? Contando uma coisa dessa, vocês vão acreditar? Não é? Teve que ter foto, vídeo. Então, para a grande mídia, Jeffrey Epstein morreu em 2019, não é? Enforcado na sua cela, com uma corda feita com roupas. Naquela noite, os seguranças dormiram e não verificaram o detento na cela, de meia em meia hora, como deveria ser feito. Esqueceram naquele dia lá. Naquela noite, as câmeras de segurança não estavam direcionadas para a porta da cela do preso mais célebre da instituição. Naquela noite, faltam 2 minutos na gravação dos vídeos de segurança. O laudo da autópsia foi posteriormente corrigido. Não sabemos de todos os detalhes dos trâmites pós-mortem, mas com certeza não seria impossível a retirada dele vivo, não é? Galera, é muita companhia daqueles filmes de espião, assim, de controle. Cara, bizarro. Claro que o sistema, galera, que ele construiu sobreviveu, pois muita gente poderosa se envolveu na retirada de provas das casas deles. Assim, a apresentação pública desses 3 milhões de documentos podem revelar muita coisa, ou apenas ser uma última cortina de fumaça a cegar os nossos olhos. E assim, galera, não dá pra ficar falando dos pormenores das minúcias, porque seria leviano, né? Afinal de contas, quem tem que fazer isso é a justiça. A justiça não tem como fazer porque tá abaixo aí desses demônios vivos na Terra, aí nós estamos fodidos mesmo. Mas é isso. Existem também livros, diversos documentários sobre tudo isso aí com mais respaldo jurídico, né? Aqui a gente precisa tomar cuidado, pisar em ovos, porque aquela história, o poste pode acabar mijando no cachorro de repente. Mas isso foi o apanhado geral do caso Epstein. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho de hoje. Se houver qualquer atualização aí muito relevante, a gente atualiza aqui o episódio para vocês também. Fechados? Obrigado pela companhia. Não esquece seu like, seu comentário, nem que seja um emoji. Um beijo do Ruivo. E até o próximo episódio.